Saudações, pessoal! Estamos ao vivo para mais uma live aqui no nosso querido Aprovação PGE. Hoje no horário um pouquinho mais cedo, tendo em vista que, segundo fui informado aí, teremos uma live do Belo hoje mais tarde, então a gente vai demorar, a gente faz um pouquinho mais cedo aqui para vocês poderem aproveitar mais tarde, se vocês forem fãs aí do artista. Então estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma semana aí de isolamento social. Como é que vocês estão enfrentando tudo isso? Como é que tá a vida de vocês? Vão entrando aí, por favor, fiquem à vontade. Tô aqui, tá tudo muito bem, estamos conseguindo produzir. Tem dias que são melhores, né? Dias que são piores. E hoje a gente vai tratar de um tema bem pertinente com a situação atual, que é a questão de medidas tributárias decorrentes da crise do Covid-19. Aí hoje vem o Rickson Moreira falar com a gente, um cara sensacional, foi da minha turma, a gente fez junto matéria no doutorado aí na PUC. Ele que é procurador da Fazenda Nacional, com a atuação do STJ, então quiser saber jurisprudência de Tribunal Superior, conversa com ele, provoca aí nosso convidado. Está doutorando pela PUC de São Paulo também e professor da Universidade de São Judas. Então um cara aí do mais alto gabarito, vem tratar com vocês aí um pouco dessa questão de tributação, como está nesse período de crise, porque realmente aí a gente vê que existe uma situação bem atípica, né? As empresas não estão conseguindo produzir, as indústrias não estão conseguindo produzir, os empregados não estão conseguindo trabalhar, o autônomo não está conseguindo trabalhar. E como é que fica a questão da tributação nessa hora? Porque tem gente que não vai conseguir pagar imposto, tem gente que não vai produzir riqueza aí para ser tributado. Ou como é que os estados estão tratando isso, como é que os municípios estão tratando isso, enfim. É a análise aí do fenômeno jurídico, né? Como é que essa parte social vai refletir no direito e como é que a comunidade jurídica está tratando isso. O Rickson é um pesquisador, ele se debruça sobre esses temas, escreve sobre isso e vive, pelo fato de estar no órgão fazendário, ele vive o dia a dia dessa tributação com uma visão que pode ser muito importante, muito relevante para vocês. Mas aí vão aí tentando fazer daquela forma interativa, né? Tragam suas dúvidas, a gente sempre tenta atendê-las aqui. Quem não conseguir na hora ser atendido, fala comigo, manda lá no meu Instagram, no @prof.felipefernandes. Pode mandar lá que a gente está conseguindo até tirar as dúvidas aí. Eu acho que não está ficando nenhuma dúvida sem resposta. A gente está esperando o Rickson entrar, então enquanto isso vocês vão se acomodando aí, vão dizendo como é que tá, quais são as angústias, os medos, os desafios, como é que tá esse período de quarentena, né? Como é que vocês estão tratando aí o isolamento e essa situação toda que envolve muito, né? Envolve o psicológico da gente. Eu sei que é difícil, os estudos, a gente manter os estudos nesse período, mas faz parte, né? A gente tem que ter resiliência, tem que ver que as coisas vão mudar e as coisas vão melhorar e a gente vai conseguir tocar o barco, porque é assim que a gente faz, a vida não para, né? Apesar dos percalços dos quais ela é cheia. Nosso convidado entrou aqui, o Rickson, vamos ver se ele vai começar a participar aqui, deixa eu ver se eu consigo botar, beleza. E fiquem à vontade para trazer os questionamentos, dúvidas de vocês, beleza? Opa, Rickson, seja bem-vindo, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Como é que tá as coisas? Tudo ótimo, graças a Deus, na medida do possível, né? Tudo funcionando, tudo bem. Eu fiz sua apresentação aqui para o pessoal, né? Falei da sua atuação, o pessoal está muito interessado no tema, então lhe dou boas-vindas e deixo você à vontade aí para se apresentar, para falar como é que estão os projetos, né? Pode conversar, a casa é sua, aqui eu só toco a bola, quem faz o gol é o convidado. Bem, eu agradeço aqui o convite do Felipe, tá? Um grande amigo do doutorado da PUC, um grande advogado público, colega de estudo e de profissão também. Apesar da gente não fazer parte da mesma instituição especificamente, mas tratamos da mesma matéria, defendemos também a Fazenda Pública em Juízo. Bem, o Felipe havia comentado comigo, né, da gente falar alguma coisa sobre essas medidas tributárias decorrentes do Covid. Só queria saber se você está me escutando bem, Felipe. Estou escutando alto e claro, estou vendo, escutando. Eu só estou aqui digitando no celular aqui o tema da live para ficar salvo para o pessoal que entrar. Mas estou te ouvindo, estou te vendo, está tudo perfeito. Beleza, maravilha, então. Então, como eu estava falando, eu queria dar boas-vindas a todo mundo, tá? Parabenizar o Felipe aí por estar atuando aí nesse período tão complicado, né? Tão difícil que a gente vive. E comentar um pouco sobre as medidas tributárias, né? Como eu falei como eu estava
comentando antes, a gente está num momento específico em que a tributação ela acaba sendo um viés, vamos dizer assim, uma matéria extremamente relevante para ajudar a gente a sair dessa crise, né? Inclusive, eu sei que esse perfil ele tem um foco, né, na área de concurso público, e eu queria também, antes de começar efetivamente o tema, falar um pouquinho da minha trajetória, inclusive fazer um paralelo com essa situação, né? Porque, como o Felipe falou, eu sou procurador da Fazenda Nacional, e na minha época, né, quando eu fiz o concurso, ocorreu uma curiosidade, né? Nós íamos fazer a prova, ainda estava terminando o curso de Direito em Recife, íamos fazer a prova, chegamos a fazer a prova, e aí eu fiz a prova em Recife, e aqui em São Paulo caiu uma árvore, né, numa sala de aula. Imagina, você fazendo prova, e aí cai a árvore, e pelo que foi relatado, a árvore destruiu o telhado e parede, e por pouco não machucou os candidatos. Em razão disso, houve comunicação entre os candidatos e aquela primeira fase foi anulada. A prova estava tão difícil que ficou conhecido, né, como concurso da árvore. Porque eu acho que eu lembro do Zum Zum Zum, né, na que época o índice de aprovação daquele concurso ia ser bem pequeno. Uhum. E aí, como tiveram que anular, eles acabaram tendo que adiar a data da prova. E isso deu mais tempo para os candidatos estudarem, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, agora a gente está vivendo uma situação parecida, né? Muitos estavam, talvez, aí próximo de terem um concurso publicado edital, né? Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho, que ele está diminuindo aqui o volume. Muitos estavam imaginando que está próximo a publicar um edital, alguma coisa assim, e de repente... ou a prova marcada, ou o edital já saiu e está estudando para algum concurso específico, e de repente acontece algo nesse sentido e todas as provas são anuladas, ou são canceladas, ou são adiadas. Isso você pode ver sempre de dois prismas, né? Você pode pensar, poxa, que chato, ficar chateado e te desmotivar, ou você pode ver isso pelo lado bom de te dar mais tempo para estudar, né? Na época da queda da árvore, isso me ajudou a estudar mais para a próxima prova, né? E muitos relataram que não passariam na primeira prova e acabaram passando na segunda. Então, veja, são coisas que a gente não domina, né? Como uma pandemia dessa e como foi lá a questão da queda da árvore, né? Então, foi curioso, queria dividir um pouco isso aqui com vocês. É bacana mesmo se ver dessa forma. Eu sempre tento ver desse jeito também, né? A vida da limão é sempre faz uma limonada, porque, de fato, é uma dificuldade, mas é uma dificuldade geral para todo mundo, né? Que usa a seu favor, né? Pega isso, usa como mais tempo para estudar, usa como mais tempo para se preparar. E a coisa é que, assim, pessoal, de fato é uma crise financeira, né? Pode ser que seque um pouquinho aí a fonte e tal, realmente vai demorar um pouco para voltar, mas vai voltar. O Estado não vai acabar, acho pelo contrário, acho que as pessoas vão ver mais ainda a necessidade de Estado na vida delas, porque é a última trincheira que você tem numa situação de crise como essa, né? Que a gente falava isso muito em abstrato e hoje a gente vê em concreto. Então, acho que até entra já um pouco no tema da live, né? A questão de que você tem que ter recursos para fazer alguma coisa, né? Ao mesmo tempo sem matar a fonte. Mas, por verdade, e muda muitos paradigmas, né? Por exemplo, na época que eu passei no concurso, eu saí de Recife, vim aqui para São Paulo, e em razão disso, eu fiquei longe de parte da minha família e todas aquelas dificuldades. A Procuradoria da Fazenda era muito difícil, né? Ter uma remoção para o Nordeste brasileiro. São 3 regiões muito difíceis. Belo Horizonte, Minas, melhor dizendo, Belo Horizonte, né? Que é em Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Nordeste. Então, muitas pessoas tiveram grande dificuldade naquele período. E já hoje, né, por conta da tecnologia que se consolidou nesse período de pandemia, muitas pessoas conseguem, via teletrabalho, conseguir não se deslocar tanto geograficamente, o que facilita bastante a vida das pessoas, né? Então, são momentos assim que vêm apenas para consolidar esse tipo de situação, né? Hoje o teletrabalho acaba sendo uma realidade no poder público. Inclusive, as próprias instituições públicas, foi divulgado aí, né? Todas, a AGU, a Procuradoria, a Justiça Federal, têm divulgado índices crescentes de produtividade, né? Aquela lenda de que o cara vai ficar em teletrabalho, não vai trabalhar, não vou ter controle da jornada, isso caiu por terra, né?
É verdade, isso aí, a produtividade aumentou, né? E eu acho que eu falo isso da minha realidade também. Eu vejo que a velocidade dos processos aumentou. Teve um processo que eu fiz uma petição no domingo de manhã, domingo à noite o juiz já tinha despachado. Caramba, realmente porque todo mundo fica. É meio dia da marmota, né? Os dias se repetem. Então você vai lá, você está em casa, tá ali, você vai e mexe no seu computador. Você está à noite, você mexe. Então acho que você acaba trabalhando mais horas, né? E eu acho que trabalha melhor também. Você consegue ter uma concentração. Eu me dei muito bem, graças a Deus, com o home office. Exatamente, Também eu já estava adaptado a essa rotina de processos virtuais e tal. Agora, é claro, isso não significa que a gente vai abandonar o contato físico, Sim. né? Nada disso. Mas, assim, é um facilitador, né? É realmente uma engrenagem que facilita bastante. Exatamente. Olha o nosso amigo Telini aí, apareceu na live. Vou mandar um abraço para ele. Pois é, colega aí, doutorado, grande advogado tributarista aqui de São Paulo. Grande autor aí, né, também. Prazer, é uma honra estar com ele aqui. Pois é. Um dia a gente faz uma live só para discutir arbitragem tributária, que é algo que ele adora. É verdade. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu preparei mais ou menos uma pautazinha para a gente poder discutir, né, sobre os temas que mais estão sendo discutidos aí nesse período. Foi um mês que é praticamente 10 anos de discussões aí no direito tributário. A gente está discutindo suspensão da exigibilidade do crédito, depósito, o efeito do depósito, das substituições das garantias. Estamos discutindo voto de qualidade, que é algo que já vinha sendo debatido pelo menos de 5 anos para cá. Estava na pauta, então teve uma alteração legislativa sobre isso. Tem um outro instituto que pendia de regulamentação há mais de 30 anos, né? A transação nunca tinha sido regulamentada, foi regulamentada agora no âmbito federal. Tivemos medidas, por exemplo, de prorrogação do pagamento de tributos e outros tributos que estavam previstos na Constituição e de 88, que nunca foram cobrados, como o Imposto sobre Grandes Fortunas e o empréstimo compulsório, do Congresso Nacional. Então, ou seja, aquilo que a gente normalmente não dava tanta bola, né? Transação tributária, empréstimo compulsório em IGF, é só para inglês ver, isso começou a ganhar destaque, né? E até a própria moratória, né? Que não se falava muito, moratória, mas isso não tinha muita aplicabilidade prática, então acabava sendo institutos que a gente estudava em teoria e isso nunca se transformava numa realidade. E hoje, em um mês, a gente trouxe todos esses temas para a arena tributária, né? Coisa interessante, né? Isso aí eu não tava. Porque aqui eu tô convidando para o tributário, mas sabe que essa matéria para mim é grego, né? Então a gente acompanha por fora, né, a discussão, mas de fato é bacana, é bom saber até, né? Que é um negócio tão falado, por exemplo, imposto de grandes fortunas, é algo que a gente fala desde 88, que as pessoas discutem, falam da necessidade, a questão de justiça fiscal, então quer dizer que pode ser que ande agora. Pode ser, né? Mas eu, particularmente, né, acho que ainda, politicamente, a gente ainda tem bastante entrave, né? Tem bastante... Porque, assim, seria a oportunidade. Vamos instituir, então, agora o imposto sobre grandes fortunas para fazer frente àquilo que você falou dos recursos, né? Temos uma dificuldade de arrecadação, está sendo aí em vias de aprovar uma PEC, chamada Orçamento de Guerra, em que a União vai ter que bancar a perda arrecadatória do ICMS e do ISS dos municípios e dos estados, o que naturalmente vai gerar uma pressão orçamentária na União, e esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar, né? De onde virá essa receita? Aí, naturalmente, financeiramente, tem que se pensar em como fazer frente a essa despesa, porque a gente sabe que não existe almoço grátis, né? Se alguém vai bancar uma conta, alguém vai ter que bancar isso aí. Quem é que vai bancar? Será emitindo moeda? Né? É uma das possibilidades. Será utilizando as reservas internacionais? É outra possibilidade. Ou, né, que é a nossa esfera de atuação aqui, ou via medidas tributárias. Os impostos, ou melhor dizendo, os tributos ordinários da União já tiveram prorrogação de prazo. Né? Então, houve uma publicação de uma portaria do Ministério da Economia prorrogando o prazo de contribuições, né, do PIS e da COFINS. Então, contribuições sobre folha de salários e PIS e COFINS estão com os seus prazos prorrogados. O que é interessante, é uma resposta positiva, né, do Poder Executivo, porque, num primeiro momento, como o Poder Executivo demorou um pouco a anunciar as medidas que seriam tomadas,
muitas empresas entraram com ações pedindo a prorrogação de prazo judicial. Né? Então, isso começou a ser associado, né, a um instituto que a gente conhece, da suspensão da exigibilidade do crédito, que é a moratória, que nada mais é do que a dilatação de prazo para pagamento de tributo. Está previsto lá no artigo, salvo engano, 152, né, a partir do 152 do CTN, é uma disciplina, né, sobre o Instituto da Moratória, que é uma dilatação de prazo. Só que a moratória em si, ela depende de lei. Pode ser concedida em caráter geral ou em caráter individual. E toda vez que a gente ia dar aula sobre isso, né, a gente falava assim, os alunos ficavam olhando, mas ninguém nunca visualizava uma situação de calamidade pública a ponto, né, de dilatar o prazo para pagamento de tributos. Né? E a gente está vivendo uma situação assim. Mas perceba, para haver moratória tem que haver lei. E não há nenhuma lei foi aprovada no Congresso Nacional dilatando o prazo de pagamento de tributo. Então, essa moratória aqui poderia ser também em caráter geral, individual, ou ainda para os tributos só federais, ou inclusive, né, que realmente é uma situação bem calamitosa, para todos os tributos e inclusive para as obrigações de direito privado. Né? Então, seria possível ainda se conceder uma moratória nesse nível. Né? E a gente já vê um flerte nesse sentido. Um dia desse eu vi uma notícia de um juiz que deferia uma liminar para impedir o desconto dos consignados dos aposentados. Né? Então, seria realmente uma tendência de suspender o pagamento das obrigações privadas. Então, imagina, você chegar num nível de suspender pagamento de obrigação privada e de tributo, praticamente a gente gera mais caos social do que solução. Né? Então, inusitada. Mas eu dizia, tem que haver lei. E como não há lei, não pode se conceder moratória. Aí, embora não houvesse lei, muitos membros do Poder Judiciário deferiram algumas medidas, e umas ainda estão vigentes, no sentido de prorrogar o pagamento do tributo de algumas empresas. Então, algumas empresas estão conseguindo ainda algumas decisões individuais. Grande parte dessas decisões estão sendo suspensas pela Procuradoria da Fazenda. Inclusive, teve um caso da PGE de São Paulo, né, do ICMS, que o Tribunal de Justiça daqui tinha concedido, né, a prorrogação de uma grande construtora, e o Supremo, o ministro Dias Toffoli, suspendeu. Graças a Deus, né, processualmente falando, a gente ainda tem o Instituto da Suspensão de Segurança. Né? Que é muito útil, né? Nesse tipo de situação. Isso é verdade. O pessoal às vezes fala de... quando a gente vai começar a estudar suspensão, fala lá, é um instituto ainda autoritário, que vem de uma raiz autoritária, mas não dá para você trabalhar com o poder público sem esse determinado tipo de instituto, né? Eu vejo como uma necessidade muito grande. E não é algo banalizado, né? Você usa situações dessa natureza, porque realmente não dá. Você vai suspender pagamento de CMS, às vezes dependendo do contribuinte, aí você pode... no final, falta para o hospital, né? Falta para pagar servidor, falta para pagar o médico. Então, a tributação a gente vê muitas vezes como uma coisa... a população em geral, né? Pagar imposto é absurdo e tal. Mas quando você vai ver, o serviço público está sendo prestado hoje, todo o aparato, você pega ali o Pacaembu, tá? Municipal, faz um hospital de campanha, precisa de dinheiro fazer aquilo, né? Se contratar médico, então é um viés social. O grande Robson Maelins aqui, meu professor, muito obrigado pela presença aqui, que honra. Você tá com moral, hein, Rickson? Hã? Você tá com moral, hein? Com audiência qualificadíssima, né? Qualificadíssima. É isso, mas desculpa aí, eu te interrompi para dar meus 2 centavos. Não, imagina, eu acho que a ideia é essa, é um bate-papo mesmo, a gente refletir sobre esse tipo de situação. E, então, como eu dizia, né, teve esse precedente do TJ de São Paulo, foi suspenso no Supremo, teve um precedente também favorável no TRF da 4ª Região, favorável à Fazenda Pública, né? TRF da 4ª Região, que o magistrado lá, desembargador, entendeu que realmente não havia causa para se conceder uma moratória, que a moratória deveria ter sido concedida por lei, e que aí, nesse contexto, não se poderia um juiz deferir uma prorrogação de prazo. Mas lembrando, a prorrogação ela acabou vindo por um ato administrativo, né, sobre contribuições sociais e da PIS/COFINS, e eu não sei como está andando em cada estado da federação, né? Mas no âmbito da União já teve essa resposta. E aí a gente não pode nunca confundir
com a moratória, apesar de muitos, né, juízes e embargadores estão tratando isso como se moratória fosse. Né? E mesmo nas nossas defesas, né, a gente produz isso por uma analogia, né, dizendo, olha, Sim. se a moratória só pode ser concedida por lei, um juiz não pode conceder esse tipo de situação. Mas muitos dizem, olha, não é moratória, é prorrogação do prazo de tributos. Mas da mesma forma, se o juiz não pode conceder a moratória, também não pode conceder a prorrogação do pagamento de tributos. Agora, é claro, há situações e situações. Tem uma outra questão também bastante interessante dentro desse universo, né, que é o fato de que grandes empresas estão recorrendo ao judiciário para substituir a garantia dos seus créditos tributários, né? Tá. Então, existe uma confusão bem interessante nesse meio, né, que é sobre as situações que autorizam a suspensão da exigibilidade e as situações que autorizam a garantia do juízo e, portanto, permitem a emissão de certidões. Então, para você suspender a exigibilidade, é 151 do CTN, então você tem que depositar um montante integral. Você não pode suspender a exigibilidade pelo 151 apresentando um seguro-garantia, apresentando uma carta de fiança. Lá, as hipóteses são taxativas, é reconhecido pela jurisprudência da STJ, né? Então, você só pode fazê-lo depositando o montante integral. Agora, se você está sendo cobrado via uma execução fiscal, e aí você quer garantir o juízo para opor embargos à execução, aí você pode sim ofertar uma garantia diferente do depósito do montante integral. Em ambas as situações, eu vou ter a certidão, né, que me garante a regularidade fiscal. Agora, a suspensão inicial do crédito, ela só vai ocorrer, de fato, com o depósito do montante integral. Então, o que acontece? Muitas empresas, né, tem uma pergunta aqui, né, do Odon, né, a alteração do prazo de vencimento de tributo pode ser feita por ato infralegal? Sim, perfeitamente, que é justamente isso que está acontecendo nesse contexto, né? As portarias, elas alteraram, prorrogaram o vencimento das contribuições que eu falei. Mas eu dizia, né? Então, muitas empresas têm valores depositados e são valores vultosos, né? Eu atuo remotamente no STJ e o que aconteceu? Agora, né, semana passada, antes do feriado, semana passada, uma grande empresa de gás aqui do Brasil entrou com pedido porque ela tinha depositado no juízo, né, para suspender a exigibilidade do crédito, ou seja, ela entrou com uma ação, se eu não me engano foi uma anulatória, ou foi uma declaratória, não lembro exatamente o teor, o mandato de segurança, e ela depositou o valor todinho, todo o valor, né, o valor integral que estava sendo cobrado, justamente para evitar que houvesse atualização e para que houvesse a cobrança. E esse valor era no montante de 500 milhões de reais. Então você imagina, uma empresa numa crise com 500 milhões de reais depositados numa ação judicial, né? E aí o que ela fez? Ela entrou com um pedido para poder levantar esse valor. Essa decisão está pendente ainda de análise do relator. Tá? Eu acho que deve sair essa semana. A gente já apresentou defesa, a Procuradoria da Fazenda já apresentou defesa. E os argumentos são justamente esses. São os argumentos, vamos dizer assim, velhos, né? Que são os argumentos CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Olha, você não pode levantar o dinheiro, porque o que suspende é o depósito montante integral. A jurisprudência da STJ é pacífica, no sentido de que só as causas de suspensão do 151 são taxativas e tudo mais. Só que a gente está numa situação de crise, né? Exato. O próprio ministro Gilmar Mendes, no julgamento sobre a questão da suspensão lá da MP dos contratos de trabalho, né, da suspensão, da diminuição do salário, sobre a participação não dos sindicatos, até citou o Zagrebelski, né, ele falou, olha, a gente está numa situação de exceção, será que a gente vai interpretar a situação de exceção, a situação calamitosa, de acordo com a interpretação padrão, né? Então, a gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer, mas o que o juiz agora, né, está sendo posto para análise é justamente aquilo que você falava. Olha, a gente está numa situação em que o Estado precisa de recursos mais do que ele nunca precisou, né? É verdade. Então, é uma situação de exceção para as empresas, que elas precisam ter fôlego, capital de giro para poder dar vazão a salário, aos investimentos necessários para fazer essas adaptações.
decorrentes desse isolamento social, mas, ao mesmo tempo, eu estou diante também do Estado, que precisa de recursos para dar vazão às políticas de saúde, no caso da União, auxílio emergencial, foi aberto um crédito extraordinário de 98 bilhões de reais. Né? Então, se essa conta não for paga com os recursos que são agariados em cima de impostos, ou mesmo aqueles que estão depositados em ações judiciais, vai realmente inviabilizar a política pública. Né? Como eu disse antes, não tem almoço grátis. Né? Então, isso precisa ser bem ponderado. Né? Agora é muito difícil, eu não queria estar nessa posição, porque estabelecer um justo equilíbrio numa situação como essa não é fácil, né? Porque de um lado eu tenho empresas que precisam faturar, precisam gerar receitas, precisam manter emprego, salários, e do outro lado eu tenho o Estado precisando custear as políticas públicas, né? Precisando manter um mínimo de sanidade, de barreiras sanitárias que são necessárias nesse momento. É verdade. Eu acho que a gente vai acabar evoluindo muito alguns conceitos e, por outro lado, vai ser um período muito farto e muito rico de jurisprudência, né? Porque a lei está lá, mas muita coisa ali são cláusulas de exceção implícitas, né? Como você disse, na CNTP é desse jeito, mas aí, quando você muda tudo, quando você tem uma pandemia que ninguém consegue mais trabalhar, ninguém consegue mais produzir, não se produz mais riqueza como era antes, mas ao mesmo tempo se gasta como não se gastava antigamente, né? Você dá um auxílio para o trabalhador, você investir em hospital, você ter que fazer coisas que seriam feitas em anos, né? Você vai ter que fazer em semanas. Pois é, compra respirador pelo dobro do preço. Exato. Tá? Então, difícil. E aí fica realmente complicado, né? Numa situação dessa. Agora, o que é preciso também ter cuidado, que a gente sabe que essa pandemia vai passar, o que precisa ter cuidado é analisar essa jurisprudência para o futuro. Né? Porque, por exemplo, a gente está discutindo as possibilidades de suspensão da exigibilidade do crédito, depósito do montante integral. Se agora a empresa puder levantar esse dinheiro e se a gente modificar radicalmente a jurisprudência para uma situação de crise e querer aplicar essa situação essa jurisprudência numa situação de normalidade, a gente vai ter grandes problemas. Né? E eu já antevejo pessoas nesse sentido, né? E queria também agradecer aí, Felipe Duque, aí, grande colega da Procuradoria da Fazenda. Felipe Duque sensacional, o cara é muito cada vez mais qualificado aqui. Tá, tô ficando até nervoso aqui. Filipão aí, o cara é sensacional também. Nosso colaborador aqui, já fizemos live com ele aqui também, o cara é sensacional, cara, coração muito bom. Pois é, gente muito boa, pernambucano também. Pessoal eu só não sei se torce pro Santa Cruz, eu imagino que sim. Ainda bem, né? O Santinha é um time da Série C, né? Que é uma maior torcida lá de Recife, que eu torço, fiz meu filho torcer também, mas até então a gente não consegue chegar na Série A, né? Então a gente fica tomando bordoada aí na C, na B, e ainda bem que não tá jogando, pelo menos não perde. Eu sei como é que é bem isso, sou torcedor do Fortaleza, amarguei uns anos ali na Série C, viu? Agora estamos, graças a Deus, na A e tudo, mas tô aproveitando o momento. Eu já fico um pouco pessimista, pensando, e amanhã? Esse ano que vem, será que a gente vai estar aqui? Mas vamos lá, né? Mas o Fortaleza tá em alta, né? Rogério Ceni treinador. Beleza. Estamos aproveitando o momento, estão deixando a gente sonhar. Eu tô mais humilde. Santinha tá. Mas o amor permanece. Apareceu o rubro-negro aí, ó. Olha aí. Falar de futebol, né? E dá saudade dos jogos, né? Dá demais. Eu que tinha até Premiere aqui em casa, Dazon, não sei o que e tal. Agora tô órfão total, né? Também, tô vendo jogo antigo. É só jogo antigo. É o jeito, né? Tem que. Só vendo jogo antigo se contentando aí. E torcendo pro pessoal tá treinando lá também, treinando em casa, né? Pra voltar direitinho, porque voltar todo mundo fora de forma. Já viu. É verdade. Bem, mas além dessas questões, né, sobre suspensão, sobre substituição de garantia, que vai ser um debate, como você falou, é preciso considerar essa jurisprudência, seja para manutenção do que já dessa pacificidade, né, que os critérios do artigo 9 são diferentes, têm objetivos diferentes do 151. Em ambas as situações, eu vou poder emitir a certidão de regularidade. Mas no 151 me garante suspensão e no caso do 9º, da lei de execução fiscal, me garante a suspensão da execução para efeitos de julgamento do embargo, né? Então, e por isso que a garantia lá, ela é mais ampla, né? Diferente do 151 que exige realmente o depósito do montante integral. Então, vamos ver como essas discussões vão se processar
A gente está produzindo vários argumentos para que haja uma manutenção da jurisprudência, tá? Inclusive, nesse caso específico que eu citei para vocês da empresa de gás, a gente fez uma análise do mercado em especial e viu que houve um consumo maior de gás. Porque apesar dos restaurantes eles estarem fechados, as pessoas começaram a cozinhar mais em casa, né? Sim. E também produziu muito delivery. Então, no mercado específico de gás, houve até um aumento de demanda. Então, não justificaria, né, a tirar o depósito integral, nesse caso, para essa empresa. Agora, veja, não falando como procurador da Fazenda, né, mas como alguém sensível à análise do direito. É claro que você pode ter situações de empresas que ou retira aquele depósito ou vai à falência. O que é que a gente vai privilegiar? E eu não posso dizer que um juiz, numa situação dessa, acabe não refletindo melhor em suspender essa jurisprudência pacífica e produzir uma decisão de exceção, porque a gente está no contexto de exceção, né? Então, eu acho que isso tem que ser avaliado e tem que ser absorvido dentro desses limites. E não sair colocando como uma jurisprudência que vai ser aplicada aí de maneira geral, né, que represente uma inversão das coisas para a situação de normalidade. Então, isso é preciso ter muito cuidado. Uma outra questão também que eu acho que dentro desse contexto, né, de alteração de normalidade e de mudança de paradigma, agora essa foi uma questão realmente que vai mudar, assim, eu acho que até se essa alteração legislativa permanecer, eu acho que eleva o grau até da própria advocacia tributária a um patamar nunca antes visto, é a queda do voto de qualidade favoravelmente ao fisco. Né? Então, isso é um paradigma sensacional, né? Só contextualizando para quem eventualmente não está muito ambientado na discussão. Existe, né, na seara tributária, vamos dizer assim, dois universos que andam em paralelo, mas que são muito importantes, sobretudo no âmbito da União e de estados maiores e de municípios maiores, que é o contencioso administrativo tributário e o contencioso judicial tributário. De maneira bem superficial, né, as próprias administrações tributárias, elas oferecem, né, a possibilidade do contribuinte discutir, né, perante, né, as suas próprias autoridades, o lançamento de um tributo. Então, se eu não estou satisfeito, né, com o lançamento, com auto-infração, no âmbito federal, por exemplo, eu posso recorrer às instâncias da Receita Federal e depois a um tribunal que tem uma composição paritária para que ele realize esse julgamento. Enquanto eu faço isso, novamente, né, o crédito fica suspenso. Então, a vantagem para o contribuinte, ele sabe que não vai ser cobrado e ele pode discutir isso administrativamente. E tem uma vantagem adicional, que é, se eventualmente o contribuinte vencer essa demanda no âmbito administrativo, ela não pode mais ser discutida no âmbito judicial. E se ele perder? Aí, se ele perder, ele pode recorrer ao judiciário. Mas se ele ganhar, a administração não pode mais discutir isso no judiciário. Então, em razão desse contexto, né, o Robson está lembrando aqui exatamente, né, a cláusula rebus sic stantibus, né, tem que valer de acordo com as circunstâncias. Perfeito, era essa a minha visão. Mas aí o que é que acontece? Dentro desse universo, existe há mais de 80 anos, no plano federal, uma disposição que diz o seguinte, olha, considerando os tribunais administrativos e sua representatividade paritária, que é algo que dá oxigenação a esses tribunais, porque eu tenho representantes da iniciativa privada, do mercado e representantes do fisco. Inclusive, do fisco, né, alguns tribunais, né, a gente falando de advocacia pública, alguns tribunais têm representantes do fisco e da advocacia pública. Sim. No plano federal, nós só temos representantes da Receita Federal. Então, os representantes da Fazenda Nacional, no caso, são só auditores. Não há possibilidade, não temos assentos, os procuradores da Fazenda não têm assento nesse tribunal. Inclusive, eu até acho, né, em uma posição particular, você poderia se pensar até com assento dos procuradores da Fazenda. Por que eu falo isso? Porque, veja, se, segundo a Constituição, a Procuradoria tem como missão controlar esse ato para fins de esses atos de lançamento, de inscrição e dívida para fins de ajuizamento da execução fiscal,
A Procuradoria tem, dentro da administração tributária, essa missão de controle. E muito, se você for olhar nos últimos, sei lá, 20 anos, isso não era feito. Já de 5 anos para cá, ou melhor dizendo, era feito de maneira, vamos dizer assim, para inglês ver. E de 5 anos para cá, a Procuradoria começou a efetivamente controlar a inscrição desses atos. Então, antes era muito comum ajuizamento de crédito prescrito, crédito decaído, né, crédito com vários vícios. E de alguns anos para cá, a Procuradoria tem feito um controle maior, o que tem gerado uma resistência comparativa da própria Receita, né? Porque ninguém gosta de ser controlado. É verdade. E aí, quando eu falo, olha, se é um julgamento administrativo, talvez fosse mais interessante que a própria Procuradoria, que tem essa missão de controle, fosse os órgãos julgadores. E não confundir, né, embora não seja pessoalmente o mesmo auditor que lançou a julgar, mas eventualmente tem um sentimento de pertencimento à instituição e tudo mais. Então, o que acontece no caso do CAF é que os representantes da Fazenda acabam sendo representantes da própria Receita, o que tende, naturalmente, a votarem favoravelmente aos interesses da Fazenda Nacional, né? A confirmarem os autos de infração. Inclusive, né, se você for falar percentualmente, né, em termos de dívida, 90%, 95% dos julgamentos acabam confirmando os autos de infração da Receita Federal do Brasil. Se você jogar isso para as DRJs, que é a primeira instância administrativa, esse percentual chega a quase 98%. Tem uma pergunta aqui da Bárbara, né, aluna, mandar um abraço também para os alunos da São Judas, né? Qual o impacto para o Estado caso haja o deferimento de devolução desses montantes? Ótima pergunta, Bárbara. O que acontece? O Estado vai ter que devolver imediatamente esses recursos, né? Então, por exemplo, a União vai ter que depositar na conta, por exemplo, daquela empresa que eu falei de gás, 520 milhões de reais, né? Então, vai ter que arrumar no orçamento esse dinheiro para poder fazer valer essa despesa. Até porque o que acontece? Depois da PEC, várias mudanças, né, nesse regime de precatório, grande parte dos valores que estão depositados, não 100%, mas grande parte dos valores que estão depositados nessas ações judiciais são utilizados em orçamento da própria União, dos entes públicos, né? Os entes públicos, eles não deixam lá o dinheiro numa conta específica, eles utilizam esses recursos, mas eles ficam, claro, com o dever deixam parte deles lá, mas ficam com o dever de, na hora que haja o levantamento desse valor, eles têm que depositar aquele valor. Se você, numa situação de crise, tem que levantar esse dinheiro imediatamente, você vai ter uma grande dificuldade, né? O pessoal, isso é uma confusão que eu vejo muito assim, em processo mesmo, né? Que fala, tem um crédito de tanto, tem um recurso de tanto, e as pessoas acham que fica numa conta ali, não fica, né? Na verdade, o orçamento você vai mexendo ali de um lado para o outro, e às vezes falta de onde puxar. Isso que às vezes as pessoas não veem de uma forma muito prática o orçamento, que de fato falta, né? Se você tira de um lugar, você tem que botar no outro. Exatamente. Então, assim, é algo real, né? Pois é, mas eu falava da questão do CARF, né? Dos tribunais administrativos. Então, você tem essa composição paritária, né? Já tem uma outra pergunta sobre os respiradores do Maranhão, né? É interessante isso, né? O que acontece? Eu não conheço o processo de maneira específica. O que eu conheço foi o que foi relatado pela mídia, né? Então, eu não tenho como opinar no fato específico. O que me veio à cabeça quando eu vi essa notícia é que, em matéria aduaneira, para que você haja, e pelo que se foi colocado, né? Não sei para quem acompanhou aí a questão, me parece que o governo do Maranhão teria contratado, não sei se procede isso que eu estou falando até, eu estou supondo... Com base no que leu, né? Imprensa, né? Então, não pesquisei o caso, não entrei no processo administrativo de maneira específica, não vi se teve auto-infração, enfim. Mas me parece que a situação foi, o governo do Maranhão teria contratado uma importadora e essa importadora teria importado na China, né? Com a outra, algo na África, não sei, alguma coisa assim. Na Etiópia, né? Esses respiradores para destinar ao Maranhão. Só que não tinha declarado que a destinação final seria o Maranhão. Quando isso acontece, né, isso é uma fraude na questão aduaneira, isso dá a pena até de perdimento dos bens, né, porque você tem que indicar o verdadeiro destinatário da importação. Isso é uma legislação administrativa. Agora, eu não sei se de fato foi isso que aconteceu
né? A gente precisaria de maiores detalhes para poder opinar no caso concreto. Ah, beleza. Mas respondido aí, com base nos autos Exatamente. midiáticos. Imaginando que tenha sido essa situação comum que acontece quando você falseia, né, o verdadeiro destinatário do bem, aí sim é possível a aplicação de algumas sanções, né? Depender, inclusive, em alguns casos, da retenção, perdimento, enfim. Mas é uma discussão bem interessante, mas é uma outra coisa que a gente precisaria de maiores detalhes para poder analisar. Mas eu falava sobre a questão dos tribunais administrativos. Vou terminar. O pessoal lembrou lá e o voto. Calma que vem. Exatamente. Os tribunais administrativos têm uma composição paritária. Então, ó, receita e contribuintes, 4-4. Ah, professor, por que não colocaram ímpar? Porque eles permitem que, no caso de empate, quem vote seja o representante da fazenda. Aí, né, novamente, números e estatísticas, né? Tem gente que fala assim, a estatística mostra quase tudo, né, mas não mostra o essencial, que seria mais ou menos uma analogia com o biquíni, né? O biquíni feminino, ele mostra quase tudo, mas no essencial ele não mostra, né? Brincadeiras infames à parte, o fato é que fala assim, olha, a maioria dos votos de qualidade, né, que seriam os votos de desempate, seriam votos favoráveis ao fisco, né? E poucos por cento seriam favoráveis aos contribuintes. Só que, dentro desse universo, né, por isso que eu falei da estatística não mostra o que efetivamente estava em discussão, dentro desse universo, as demandas do CAF de maior vulto, 98% são decididas favoravelmente à Fazenda. Né? Então, fizeram análise, por exemplo, o CAF hoje tem em julgamento algo em torno de 600 bilhões de reais. Nos últimos anos foram julgados 114 desses 620, foram julgados 114 bilhões, que foram decididos por voto de qualidade. Desses 114 bilhões, 110 favorável à Fazenda e 4 favorável ao contribuinte. Né? Então, o contribuinte é aquela coisa, ele entra, entre aspas, para perder, já sabe que vai perder. Né? A gente estava falando de esporte de futebol, eu gosto também muito de tênis. E de vez em quando eu fico aí, agora também estão reprisando os jogos do Guga, reprisando as entrevistas do Guga. E o Guga dizia, olha, tinha vezes que eu entrava em quadra que eu já sabia que ia ganhar o jogo e o cara que entrava já sabia que ia perder. Então, assim, ele já sabia, não, eu já vou perder, eu vou aqui jogar, bater uma bolinha com o Guga, mas vou perder o jogo. O cara então, já entra assim, quebrado, né? É como se o contribuinte entrasse no CAF e soubesse assim, eu entro já sabendo que vou perder. E o que a gente mudou o paradigma agora, a partir dessa legislação, né, que aí tem uma questão formal, porque estão dizendo o seguinte, olha, essa emenda que alterou a legislação, ela é uma emenda jabuti. Ela foi incluída dentro de uma medida provisória por conta do Congresso Nacional, mas que ela não tem relação direta com a matéria. Então, formalmente, ela seria inconstitucional. Eu estou aqui ultrapassando essa questão formal para discutir o mérito, que é imaginando que a lei vai ser aplicada, quais serão, né, as consequências desse tipo de situação. Então, o que vai acontecer agora? Agora, quem vai entrar imaginando que vai perder em quadro o jogo é quem? A Fazenda. Então, a Fazenda agora, ela está com bastante medo, porque ela está pensando, olha, agora se der empate, quem vai perder sou eu. Antes, se desse empate, quem perdia era o contribuinte. Agora, se der empate, quem perde é a Fazenda. E isso, né, tem gerado vários debates ideológicos, né, várias consequências, porque eu disse que vai mudar radicalmente a advocacia tributária. Porque, veja, a advocacia tributária, né, diferentemente, por exemplo, da advocacia civil, né, mesmo a administrativa, você não tem dois níveis de contenciosos. Né? Em regra, você só tem o judiciário, ou, no mais como se o Telino ainda estiver por aí, a arbitragem. No tributário, você tem a via administrativa para discutir e tem a via judicial. São duas possibilidades de ganho. Só que na via administrativa, em regra, você já entra sabendo que muito provavelmente você vai perder. Agora você vai entrar sabendo que muito provavelmente você vai ganhar. Por quê? Porque a tendência daqueles representantes do mercado é votarem favoravelmente às demandas do mercado. Não significa que eles têm um compromisso, o que eles julgam de maneira equivocada. Tenho vários amigos no CAF que são realmente juízes tributários. Mas, naturalmente, eles têm um entendimento que é um entendimento mais voltado à seara dos contribuintes. Então, a tendência, sim, agora é que haja uma inversão desse julgamento. Se isso vai
continuar ou não, eu não sei. Por isso que isso tende a dimensionar positivamente a advocacia tributária, né? Porque vai ser uma nova oportunidade de vitória. É a janela que eles enxergam, né, o fenômeno jurídico. Eu observava muito isso na nossa turma do professor Paulo de Barros Carvalho, né, turma sensacional. Tinha você com posições mais fazendárias e tinha lá, porque tem muita gente do tributário, né, o pessoal do tributário em geral tinha posições bem diversas sobre a mesma coisa, né, um pouco isso também se replica nos órgãos e tal. E realmente, se você às vezes conversar com um advogado público, ele tem um raciocínio diferente do advogado privado, né, e é natural que as decisões venham a partir dessa ideologia já formada dentro do espectro da pessoa, né? Exatamente, né? A gente tende, né, a assumir determinada pauta de valores. Agora, veja, isso não significa nunca, nem para o mercado, nem para a fazenda, nem para a advocacia pública, um determinismo dos argumentos, né? É claro que a gente tem um compromisso de defender uma pauta, uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, mas nunca isso vai significar uma garantia de resultado num X ou Y, né? Se temos uma instância de julgamento, isso vai ter que ser avaliado, vai ter que ser avalizado. Então, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, os prazos e os processos estão suspensos. A tendência é que volte em maio. Se não houver nenhuma ação declaratória de inconstitucionalidade, nenhum liminar do Supremo, a gente tende a ver essa regra na prática nos julgamentos a partir agora de maio no CARF, né? E ver qual o impacto disso sobre os créditos tributários, né? Inclusive sobre créditos oriundos de situações de sonegação fiscal, de crimes contra a ordem tributária, né? Então, isso realmente vai ser um divisor de águas, né? Então, é uma situação de crise, mas que se trata efetivamente de uma mudança legislativa, não é uma simples mudança jurisprudencial para a crise. É uma mudança legislativa. E esse debate já vinha ocorrendo no Congresso há algum tempo, tá? Há algum tempo o próprio Congresso já enxergou nessa medida provisória da transação a oportunidade para que isso ocorresse. Beleza. Nosso amigo Mário aí. Opa, Mário, grande abraço aí para você. Mário da turma da gente também. O Mário de Bebedouro, né? Interior de São Paulo. Isso aí, Rick. E qual é... Você tem mais tema em pauta? Tem. Para falar de outra medida legislativa, né, que justamente a gente falou desse dispositivo que trouxe uma alteração sensível do voto de qualidade, é a transação, né, que era também outro instituto marginalizado no direito tributário, né? A transação é uma situação prevista no Código Tributário Nacional, artigo 156, como um hipótese de extinção do crédito tributário. Então, o que acontece? Assim como recentemente aconteceu com a dação e pagamento de bens imóveis, né? Existia dentro lá das hipóteses do 156, né? Dentro da situação do 156, né? do CTN, existe lá uma previsão tanto da transação quanto da dação de pagamento de bens imóveis. E esses dois institutos nunca tinham sido regulamentados. E na história recente do direito tributário, vamos dizer assim, nunca antes na história desse país, né? Para parafrasear um político famoso aí, tivemos tantas inovações legislativas. Então, primeiro, 2018 teve uma inovação relevante sobre dação e pagamento de bens imóveis. Então, foi aprovada uma lei que permitiu que o contribuinte, no âmbito da União, oferte um imóvel e aí ele consiga extinguir o crédito tributário. Isso não tinha sido regulamentado até então. Agora, a regulamentação no âmbito legislativo ela foi eficiente, mas no âmbito infralegislativo, vamos dizer assim, infralegal, né, um âmbito normativo que precisou de uma regulamentação da Procuradoria, ela foi tão detalhista que a gente não vê esse tipo de situação na prática ganhando tanta adesão. Porque é tão difícil entregar um imóvel para extinguir um crédito que, na prática, está ficando meio inviável esse tipo de situação. Mas é vamos dizer assim, um cumprimento de um compromisso que foi feito lá atrás, em 2001, né? O legislador regulamentou e a Procuradoria tentou, dentro dos parâmetros que lhe eram possíveis, regulamentar. Uma outra situação dentro dessa esfera aí, que agora surgiu, né, no âmbito desse Covid, mas que já vinha de uma medida provisória que foi aprovada ano passado, a medida provisória 899,
foi aprovada ano passado, foi a regulamentação de um outro instituto que também estava aí dormindo no artigo 156 há bastante anos, que é a transação tributária, que é a possibilidade de você negociar no âmbito tributário. Você tinha grande dificuldade, está falando de advocacia pública, que a primeira dificuldade era ninguém queria negociar com o particular. Por quê? Eu vou negociar um crédito tributário? Imagina, a gente estava falando de um depósito aqui da empresa IGAI de 500 milhões de reais. Vamos dizer que ele resolva acabar com a discussão. É interessante acabar com a discussão? É. Então vamos lá, vamos sentar numa mesa e dizer quanto de desconto você oferece. Eu posso achar razoável, eu, Rickson Moreira, procurador da Fazenda, achar razoável abaixar 10%. Aí você pode olhar, poxa, mas negociou em 10%, que maravilha, eu acho que foi correto. Se você olhar superficialmente, né, você, 10%, transação, não vejo nada extraordinário. Mas 10% de 15, 20 milhões de reais é 52 milhões de reais. Então você abriu mão de 52 milhões de reais. Então qual é a segurança que você teria de, ao assinar uma transação tributária nesse nível, do TCU, do Ministério Público Federal, da Corregedoria da AGU, não chegar e dizer, olha, aqui houve uma fraude, na verdade houve dolo, né? De repente, até a possibilidade, né, de se produzir situações, já que não tem tantas garantias, não tinham tantas garantias, situações de corrupção, né? Isso poderia propiciar. Sim. Então a lei veio para garantir essa segurança. Olha, a partir de agora eu tenho parâmetros objetivos para que haja essa transação tributária. Então, a lei 13.988, né, que foi aprovada, sancionada pelo presidente Bolsonaro no âmbito da pandemia já, na semana passada ela foi sancionada, e consolidou a regulamentação da transação tributária. Hoje, tanto por iniciativa do contribuinte, então tem uma possibilidade de iniciativa individual do contribuinte, quanto por iniciativa da Fazenda e por adesão, né, então a Fazenda vai criar editais para que os contribuintes adiram a esses editais e possam negociar os seus créditos. Tantos aqueles que a gente acabou de falar, né, no âmbito do contencioso administrativo, quanto os inscritos em dívida ativa. Então, não faz essa diferenciação. Tanto um quanto o outro são possíveis. A lei vai trazer, né, claro, no âmbito de uma live, não é uma live sertaneja que vai durar 4 horas, né, não temos a Brahma Puro Malte patrocinando, né? Nem o gin produzido pelo nosso glorioso Robson Maia, né? Pois é, mas estamos abertos. Quem quiserem patrocinar, por favor, patrocina a gente aí. Pois é, e um gin muito bom, por sinal, né? Estou esperando minha garrafa. Pois é, o jabá gratuito, porque realmente é muito bom. O que acontece? E sobretudo nesses tempos de pandemia, né? Eu acho que o fígado tem sofrido um pouco mais, né? Certo, do que o de costume. O que acontece? No âmbito dessa transação, né, existe essa possibilidade tanto de adesão, então a administração cria as regras, quanto do contribuinte chegar individualmente e ofertar esse tipo de possibilidade de negociação. E com essa garantia que foi estabelecida especificamente na lei, de que vai responder quando houver dolo, e intuito de fraude, não por mera culpa, por uma mera negligência, aí você tem, vamos dizer assim, um caminho pavimentado para tirar essas demandas do Poder Judiciário, né, que eu acho bastante importante. A gente tem um contencioso fiscal, se você for analisar os dados do CNJ, 60% a 70% de todos os processos judiciais do Brasil são execuções fiscais. Então, são contenciosos de natureza fiscal, de natureza tributária, que poderiam muito bem serem solucionados por meio de transação, eventualmente, no futuro, quem sabe, por meio de arbitragem, por meio de situações que a gente vê, né, a todo momento, que já são consolidados como parcelamento. E mesmo a Fazenda tem feito, né, a Fazenda Nacional, especificamente, puxando a sardinha para o nosso lado, tem feito inúmeras inovações que têm permitido diminuir o fluxo de processos que vão para o judiciário e melhorar a forma de resolução desses conflitos. E a transação vem dentro desse intuito, né? Vem dentro desse contexto. A transação tributária ela pode ter um impacto sensível sobre os créditos que são cobrados hoje. Então, se você tem, dentro dessas medidas, se a gente pode vamos olhar o saldo dessa pandemia. A gente tem a possibilidade de levantamento de recursos, então, possibilidade de mais recursos girando na economia,
você tem a possibilidade de prorrogação dos tributos, você tem a situação da transação tributária, então você tem várias medidas no sentido de diminuir esse gargalo, né, de diminuir esse conflito. E por fim, né, eu sei que a live já tá se estendendo aí, por fim, só tem uma última questão que eu queria falar, que é justamente as medidas legislativas de aumento de tributação nesse período. A gente começou a live falando sobre como fazer valer as receitas no âmbito de custos, né, em termos de custos, fazer frente a esses custos. E o que tem se pensado agora são dois institutos que também, curiosamente, né, assim como dação e pagamento de bens imóveis e transação, estavam plenamente adormecidos na Constituição de 88, que é o empréstimo compulsório e o imposto sobre grandes fortunas. Empréstimo compulsório a gente já teve na nossa história constitucional, mas antes de 1988, a gente teve um empréstimo compulsório. Pós 1988, nenhum empréstimo foi instituído. E a gente tem, né, aquilo que o professor de direito tributário ficou feliz, entre aspas, né, porque ele diz: eu dou aula de direito tributário, falo de empréstimo compulsório, eu chego para o cidadão, para o aluno e digo: olha, no caso de calamidade pública, de guerra, aí o Brasil não entra em guerra. Né? Aí você não tem nem como exemplificar. Aí você fala, calamidade pública são sempre calamidades locais. Agora a gente tem realmente uma calamidade nacional, que todo mundo está percebendo, todo mundo está interpretando isso. Então, nesse caso, você tem a possibilidade de instituição de um empréstimo compulsório. Então, seria possível, a gente tem todas as situações do artigo 148, né, da Constituição, postas para fins de cobrar um empréstimo compulsório. E já tem projetos nesse sentido. Um que surgiu semana passada com muita força, da liderança do Partido Liberal, no sentido de cobrar um empréstimo compulsório de empresas que tenham patrimônio líquido de superior a R$ 1 bilhão e 10% do lucro dela poderia ser ofertado à tributação por um ato do Ministério da Economia. O Ministério da Economia iria fazer uma avaliação por setor. Vamos imaginar que você tem um hotel com patrimônio líquido de R$ 1 bilhão, mas não faz sentido pegar um empréstimo compulsório da rede hoteleira no momento desse. Mas poderia fazer sentido do setor financeiro, de alguns setores do agronegócio, enfim. Isso ganhou força na semana passada na Câmara. O projeto estava com uma medida de urgência para ser votada, só que hoje essa medida de urgência caiu. Então, esse ânimo arrefeceu, né? A gente sabe que quem acompanha a medida legislativa e mudança política, às vezes de manhã está de um jeito, o ânimo é de um jeito, à noite é de outro, semana que vem e tal. Então, hoje, né? Hoje 22/4. Às quase 7 horas da noite, o ânimo é para não aprovar esse empréstimo compulsório, né? Isso não significa que amanhã, eventualmente, isso já tenha campo. E, por fim, a última medida legislativa que estavam se pensando era imposto sobre grandes fortunas, né, que também nunca foi instituído, nunca exerceram a competência, muita controvérsia, né, sobretudo sobre o que é a grande fortuna no Brasil. E o que eu tive notícia era de um projeto do PT estabelecendo que uma grande fortuna seria algo em torno de R$ 26 milhões, o que tranquiliza a maioria das pessoas, né? Porque todo mundo tem a percepção de que, olha, grande fortuna não sou eu, é sempre o outro, né? Então você está sempre... Só que grande fortuna é uma percepção relativa, né? Sim. Então, dentro desse contexto, talvez aqui assistindo a live só o Robson Maia seria contribuinte, né, do IGF. Todos os demais estariam a salvo. Nosso amigo Robson aí, infelizmente, vai ter que levar uma mordida aí, né, no patrimônio, mas faz parte, Robson, é para ajudar o pessoal. Pois é. Então, seria, né, eventualmente, o exercício da última competência que a União nunca exerceu, que seria o IGF, né? Então, essas são as soluções, né? Isso é como o nosso sistema está sendo pensado, né? Talvez o foco, né, quem está se preparando para concurso público, começar a olhar para aqueles institutos que não se falavam muito deles ultimamente, né? Como a dação de pagamento de bens imóveis, a transação tributária, a questão dos depósitos, quais os impactos dos depósitos, substituição de garantias, o IGF, o empréstimo compulsório. Então, isso tende, né, a ficar na pauta porque está sendo muito discutido, né? E talvez diante dessa... E, naturalmente, o próprio voto de qualidade no CAF, né? Que é também uma medida de extrema relevância nesse contexto.
Perfeito. Meu amigo, muito obrigado. Estou já encaminhando Eu que para agradeço. a gente tem 40 segundos aqui. Ô, Rickson, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Pô, muito esclarecedor. Eu aprendi muito hoje. Acho que o pessoal aprendeu também. E portas abertas. Volte quando quiser, quando puder. A gente está aqui. Vamos marcar outra aqui. Maravilha, eu que agradeço. Um grande abraço ao pessoal. Beleza. Em especial aos alunos de São Judas, o Robson, o Teline, o Mário, enfim. Obrigado, Felipe. E Muito sigamos obrigado. em frente. Muita Valeu, saúde obrigado. aí a todos. Obrigado, Valeu. Robson. Obrigado, Mário. Todo mundo, Teline, que apareceu, o pessoal, os alunos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Rickson, muito obrigado. Segue em frente aí. Valeu. Um abraço.